Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês um bolo de cenoura daquele que fica com aquela casquinha crocante. Aquele lá do tempinho lá da vovó, aquele que a gente comia quando era criança, sabe? Fica aquela casquinha mais durinha, mas aí você pode estar variando também. Se você não gosta dessa que fica com a casquinha crocante, dá para você fazer a cobertura do seu gosto. Até daquele ponto de brigadeiro também que fica tudo de bom. Hoje vai ser esse bolo de cenoura com essa casquinha aí que eu quero começar por aí, mas virão outras versões aí de bolo de cenoura, até mesmo com coberturas diferentes. Então, bora pro vídeo e segue aí direitinho as medidas, o passo a passo que não tem erro. Então, para o nosso bolo de cenoura com cobertura crocante, nós vamos estar usando 250 gramas de cenoura, 3 ovos, que eu tenho 120 ml de óleo, 200 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, eu vou peneirar, tá? E aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento químico, tá? É o fermento em pó para bolo. Agora eu vou mostrar para vocês o que vamos usar para a nossa cobertura. 140 gramas de chocolate em pó, 200 gramas de açúcar, mas aí vai a seu gosto. Se você gostar dele menos doce, coloque menos. Eu sou uma daqui na cobertura, eu vou colocar menos açúcar, tá? Aqui eu tenho 70 gramas de margarina, essa minha é sem sal, 50 ml de leite. Aqui no liquidificador, vou colocar os 3 ovos, colocando primeiro os líquidos, tá? O óleo, o açúcar e a cenoura. Vamos bater muito bem até ficar um creme bem liso. Agora que a nossa misturinha bateu bem no liquidificador, vou transferir aqui para essa tigelinha. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo peneirada, tá? No final desse vídeo eu vou deixar umas diquinhas aqui para vocês, principalmente sobre a farinha. A gente tá peneirando ela durante esse processo aqui do bolo, deixa ele bem mais fofinho, a massa fica bem mais leve, tá? Tem uns truques aqui que não tem como errar. Tem pessoas que não conseguem fazer o bolo de cenoura, falam que ele fica meio borrachudo, ou batumado, que eles falam. E com essas dicas aqui não tem como errar, tá? Agora vamos misturar aqui, ó, com calma, gente, muita calma quando for fazer esse bolinho aqui, porque de certa forma essa massa é um tanto delicada, né? Tanto é que muitas pessoas não conseguem fazer o bolo de cenoura, mas não é difícil não, só seguir as dicas e depois eu vou fazer outros tipos de bolo de cenoura aqui para vocês também, com outra cobertura, né? Essa daqui eu comecei fazendo com essa aqui porque é bem nostálgica mesmo, né? Essa aqui lembra muito a infância, o bolo que a gente comia assim com aquela casquinha em cima. Então, para quem gosta do bolo com a casquinha, hoje é esse. Tem muitos que preferem mesmo a cobertura de brigadeiro, né? Essa daqui não. Essa aqui é a nostálgica, com a casquinha. Olha que massa bonita, tá vendo? Ó, ela fica simplesmente assim, leve e muito linda. E agora eu vou colocar o fermento por último e mesmo esqueminha aqui. Vamos misturar bem. Essa massa tá até com um brilho muito bonito. Tem pessoas que arriscam fazer bolo de cenoura usando a manteiga, margarina, né? Mas o clássico mesmo é com óleo na massa, tá? Mistura bem esses que ficam aqui no cantinho, ó, pra depois quando a massa for assar não ficar aparecendo aqueles branquinhos, né, de farinha que não foi misturado bem. Olha, pessoal, que massa mais linda, tá vendo? Ela não fica molengona, também não fica mais tão puxado pro cremosão, né? Que não dá pra mexer tão bem, ó, tá vendo? Ela é bem boa de trabalhar. E o fermento já tá agindo aqui, já tô vendo levantar aqui umas bolinhas, tá vendo? Misturou tudo com calma, a massa tá pronta. E aí, eu vou usar essa forma aqui retangular, é um bolo nostálgico, então é a forminha que era da minha velhinha também. Então, a forma está untada com óleo e farinha de trigo. Eu vou deixar depois a medida da forma também na descrição, tá? Então agora é só fazer esse processo, colocar toda a massa na forma, espalha bem, principalmente nos cantinhos. Olha que linda essa massa. Eu vou tirar o excesso aqui da forma e da colher. Vamos lá com pão duro agora, né? Pão duro ajuda muito. Vou tirar todo o excesso da massa. Ó, dar uma balançada aqui pra dar uma niveladinha na nossa massa, né? Olha que lindo. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutinhos. Então você fica de olho, tá? Qualquer coisa, faça o teste do palito. E agora nós vamos para outra etapa do nosso bolo. Agora nós vamos fazer a cobertura crocante, né? Então aqui eu vou colocar o açúcar, como eu falei para vocês, eu tô usando aqui menos do que tem na receita, tá? Porque eu prefiro um tantinho menos doce. A margarina já tá derretendo, gente, porque aqui hoje tá bem calor. Só tô misturando aqui, ainda não acendi o fogo, tá? Vamos colocar chocolate também. Agora todos os ingredientes da cobertura. E o leite.
bem pouquinho, né? Agora sim, vou acender o fogo e vou misturar bem. Vou deixar o fogo aqui mais para baixo. Vamos misturar bem aqui e quando começar a levantar a fervura, vamos marcar 2 minutinhos e tá pronta a nossa cobertura. Muito cuidado para não queimar. Eu gosto de fazer aqui nessa caçarola porque ela é alta, até polenta também para fazer melhor, porque começa a borbulhar, não tem como ficar pulando para fora da panela. Não deixa o fogo alto para não queimar, porque senão vai ficar amarga a sua cobertura. Só ir misturando aqui tudinho para não ficar aqueles restinhos de chocolate e açúcar e pronto. Só esperar agora dar o ponto. Enquanto isso, meu bolo tá assando, tá bem bonito. Ó, você vai sentir que ele tá um pouco areoso, mas já some. É do açúcar, né? Chocolate justo ao brilho que tem essa cobertura. Que delícia. Se você não tiver o chocolate, pode estar usando também achocolatado. Já fiz um achocolatado, viu? Há uns anos atrás e fica muito bom também. É só ir mexendo bem para não grudar, porque se grudar, queimar, já era, né? Não fica o gostinho que tem que ser. Já vai levantar a fervura e é onde a gente vai marcar os 2 minutinhos. Ao brilho que tá essa cobertura. Linda demais. Vê que vai pegando um pouquinho assim nos cantinhos, mas vamos tirando. E aqui não tem o ponto Moisés não, tá? Vai esperar ferver mesmo, a gente desligar. E essa caçarola, ela esquenta muito rápido. Vou deixar um pouco assim para vocês verem levantando fervura. Ó. Já começa. Ficar de olho aqui. Aumentar um pouquinho de nada aqui o fogo, porque já tá dando o ponto certo. Como varia muito de fogão para fogão, né? Então é bom ficar de olho. Olha que ela vai mudando de consistência, mas o brilho continua, tá vendo? Já tá começando a levantar a fervura, principalmente nos cantinhos, você observa bem, tá? Agora eu vou marcar meus 2 minutinhos. Vou deixar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Levantou fervura, ó. Agora sim. Já vou tirar do fogo. Olha aí, pessoal, tá vendo? Ó? Agora é hora de se atentar à calda, porque e cuidado para não se queimar também, viu? Principalmente os iniciantes aí na cozinha que vão fazer um bolinho desse pela primeira vez, que tem essa cobertura que vai ao fogo. Tem pessoas que fazem esse bolo, eu já fiz também, com a cobertura que só mistura e não vem aqui ao fogo, tá? Dá certo também, mas essa daqui é a melhor, pode ter certeza, porque ela não vai ficar com aquele aspecto de areoso quando você estiver comendo. Agora sim, minha cobertura está pronta e eu vou tirar o bolo do forno e já vou colocar ela por cima, assim mesmo, ó, quente. Esse é um dos segredinhos desse bolo, para ficar com aquela cobertura bem crocante. Já volto aí com vocês. Então, pessoal, aqui está o nosso bolo de cenoura. Olha como ele ficou lindo, como cresceu, ó. E agora eu vou furar ele para que quando for colocar a cobertura, ela entre e fique com aquele aspecto de mescladinho, né? Dentro do bolo, fica muito lindo. Gente, olha como ele cresceu, tá vendo? E tá bem fofo. Ficou em torno de 30 minutos, tá? Fiquei bem de olhinho ali. Não fiz nem o teste do palito, tá vendo? Vocês estão vendo o garfo tá saindo sequinho. E agora, colocar a nossa cobertura, dá uma mexidinha nela, tá vendo aí? Essa delícia vai agora aqui para o nosso bolo. Olha aí, que delícia! Eu vou parar aqui um pouquinho, só para espalhar essa cobertura, porque eu não quero que ela vaze para fora da forma. E é o que tá quase acontecendo aqui. Vamos espalhar bem, deixa eu só cuidar aqui para ela vir para cá. Porque ele cresceu muito, né? Ficou pra cima da forma aqui. Ficou muito lindo. Olha aqui, que delícia, pessoal. Espalha bem aqui no cantinho também, tá? Que brilho que tá essa cobertura. Lindo, lindo, lindo. Tá aqui, pessoal, o nosso bolo. Bem lindo. E agora, eu vou deixar ele aqui. Tá quente, mas eu vou virar aqui pra vocês verem. Eu vou deixar esfriando um pouco por 20 minutos, que é onde vai criar aquela casquinha crocante, tá? Já volto com vocês pra mostrar cortando ele. Então, pessoal, aqui ficou essa nossa lindeza de bolo. Olha como que tá a cobertura, já tá até craquelando, ó. Essa cobertura, eu falei que é a retrozinha aí, nostálgica, você pode colocar a mão em cima que não sai o chocolate, tá vendo? E agora eu vou cortar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bem fofo está. Olha que delícia. Tirar bem aqui dos cantinhos, né? Primeiro pedacinho faz a diferença aqui pra dar um trabalhinho pra tirar. Já vou deixar ele assim, cortadinho, né? Pra quem quiser se servir, é só puxar uma cadeirinha aí, pegar um café, um refrizinho. Meu Deus, a fofura que esse bolo tá, gente, é surreal. Ai, agora vamos lá. Vou tentar pegar aqui, vou pegar com a colher, pegar daqui pra vocês verem bem, tá? Lá vai. Nossa, como tá brilhosa essa cobertura. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Que lindeza. Vou colocar aqui num pratinho retrô também. Aí, lindezinha, fica aí. Olha aqui, que lindo. Ó o brilho. Lindo e delicioso, né? Ó, vou cortar aqui de pertinho pra vocês verem como tá por dentro.
Olha isso, fofinho. E ó, tá vendo os furinhos? Como vale a pena, porque ele dá uma escorrida aqui pra dentro da massa, né? E fica tudo de bom. E assim, ó o brilho. Quente está. Então, pessoal, agora eu vou ter que dar uma experimentada nessa delícia aqui, né? Olha, gente, como tá fofinho. É muito gostoso esse bolo. Pra falar a verdade, eu amo esse bolo com um cafezinho. Lá vai. Servidos. Gente, só façam. Olha como vale a pena furar com garfo, né? Pra descer um pouco dessa cobertura aqui. É muito gostoso. Eu vou deixar aqui, gente, umas diquinhas pra vocês, principalmente para os bolos de cenoura. Independente da cobertura, pesem a cenoura. De repente você vai usar uma cenoura, depende do tamanho, entendeu? Mas coloque ali as gramas certinhas que tá na receita. Nessa daqui, não chegou a dar nem uma cenoura e meia para dar as 250 gramas. Usem, gente, a balancinha, sabe? Essa balança que a gente tem em casa é baratinha, compensa muito, porque tem pessoas que não acertam mesmo fazer o bolo de cenoura. Seja lá se é com essa cobertura ou não, tem uns que ficam, né? Eles ficam solados, fica aquela massa mais borrachuda, mas se você pesar, pode ter certeza que não tem erro. Outra dica, peneirem a farinha de trigo, ela dá total diferença. A massa fica assim, bem mais fofinha e bem mais leve, independente da receita. Para bolo, torta, dá uma peneiradinha, depois vocês me contam aí a diferença que dá, tá bom? Outra dica também que é de ouro. Tem muitas pessoas que só colocam ali para bater no liquidificador e pronto. Aí fica aqueles pedação de cenoura ou aquelas lasquinhas de cenoura, não vai ficar legal no bolo. A massa vai ficar pesada e até visivelmente, na hora de você comer também, não vai ficar legal. Então, eu coloquei até no modo pulsar, sabe? Porque tem liquidificador que a massa pesa. Tem muitas pessoas que preferem já bater toda a misturinha e a farinha de trigo com os outros ingredientes dali, mas pesa sim. O liquidificador vai ficar daquele jeitinho, com aquele cheirinho de queimado, não compensa assim. Bateu a misturinha ali, coloca ela numa tigela igual eu fiz e vai acrescentando a farinha de trigo, depois o fermento, que não tem erro, combinado? Não tenha pressa de fazer, seja lá qual for a receita, não tenha pressa de fazer. Faça com calma, segue a receita direitinho, porque não tem como errar, combinado? Outra coisa, depois que colocar farinha de trigo, fermento, misture com delicadeza para não formar aqueles grumos na massa, para depois que você colocar na forma também não ficar mais visível farinha de trigo, né? Aqueles pedacinhos na massa, aquilo ali também não é legal. E a dica de ouro, não faça o bolo e já coloque no forno. Sempre pré-aqueça o forno, seja para qualquer receita, né? Que vai ter o fermento, que vai crescer, o bolo, a massa, coloque, gente, a 180 graus, coloque 180 graus, espere de 10 a 15 minutinhos, deixa o forno ali, faz toda a diferença. Você pegar uma massa e colocar ali no forno, mas sem ele estar aquecido, não vai ser legal, sabe por quê? Sua massa pode até crescer na hora, mas depois ela vai dar uma afundada. Então, sempre deixa o forno pré-aquecido para que dê certinho ali na sua massa, para que ele cresça devagar na temperatura certa e no tempo certo, principalmente. Combinado? Se vocês fizerem esse bolo, voltem aqui depois para me contar. Vai vir agora receitas novas aí e umas bem. Depois eu conto para vocês as novis, né? Principalmente lanches novos. Vai vir uma variedade aí, né? E eu vou falar por quê. Logo mais por quê, né? Já vai ficar aqui no canal e fica também para algumas ocasiões especiais aí. E eu gostaria também de dedicar esse vídeo desse bolo de cenoura para Amanda. Amanda, faz do jeitinho que tá aqui, meu amor, que não tem erro. Faz e depois me conta aí, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.